Capítulo 6. O agrônomo. No outro dia os alunos estavam animados, não houve faltas. Nada como ter esperança, pensou Valéria. Estão acreditando muito nessa ajuda. Tomara que dê certo. No recreio, um grupinho de alunos conversava, e Florzinda estava com eles. Valéria aproximou-se para escutá-los, não interferiu, encostou na parede e ficou calada. Tomara, falou uma menina, que eles peguem a moça de branco, a coloquem amarrada numa árvore na floresta e a deixem lá. E que seja de ponta cabeça, desejou um garoto. Que ela fique num local onde de 15 em 15 minutos, alguém lhe dê um susto, disse uma aluna. Os desejos foram muitos. Florzinda interferiu. Quando alguém me faz algo que não gosto e eu lhe faço outra coisa que ele também não quer, corre-se o risco de ficarmos trocando ofensas por muito tempo. Se você, Leandro, xingar Gabriel, e ele retribuir, talvez cheguem ao ponto de trocar socos, e os dois ficarem feridos ou sentidos pelo que escutaram. Porém, se você, Leandro, xingar Gabriel, e ele lhe responder de maneira educada, não só a discussão terminará, como será você quem ficará sentindo ter agido errado. Alguém já pensou que talvez a moça de branco esteja sofrendo e precisando de ajuda? Lembraram-se de orar por ela. Se esse espírito nos faz passar medo e nós revidamos, estamos fazendo como no primeiro exemplo que deu, brigamos, e será ela levar vantagem, concluiu Gabriel. Sendo assim, por que não mudamos a forma de pensar? Florzinda tentava fazer as crianças entenderem. Podemos desejar que a moça de branco tenha paz, que ela encontre um bom lugar para ficar, e que não seja na escola nem na casa do morro. As crianças se dispersaram, e Valéria olhou para a funcionária com admiração. Que lição preciosa escutei. Eu tenho orado muito ultimamente, e nas minhas orações, tenho pedido muito por mim. Não fiz uma prece para esse espírito. Penso que ele seja o mais necessitado, mais do que todos nós. O resto da semana transcorreu tranquilo. Embora as pessoas sentissem medo, continuaram com suas rotinas, não houve mais aparições, nada de anormal, ou seja, de sobrenatural, ocorreu na escola ou no morro. Os operários reclamaram dos equipamentos de segurança, não gostaram das roupas, disseram que os incomodavam, que eram quentes, que as botas eram pesadas, etc., mas todos as usaram. Seguindo o projeto, o engenheiro encarregado pela demolição a estava fazendo com cuidado. Seriam deixadas algumas paredes porque estas eram grossas, como também seriam aproveitados alguns tijolos. O hotel teria algumas partes no estilo antigo, lembrando um castelo. Por isso a demolição estava sendo devagar. No sábado, Valéria, ao terminar a aula, foi rapidamente almoçar, depois foi se arrumar para ir com o grupo à cidade vizinha. No horário combinado, os amigos passaram para pegá-la. Foi no carro de Guilherme, porém outra pessoa estava na frente, ao lado dele. Conversando e rindo foram ao cinema. Guilherme se sentou perto dela. Ambos prestaram atenção no filme, que foi muito interessante. Em seguida foram a uma lanchonete, conversaram sobre o filme e depois sobre o fantasma, e a ajuda que receberiam. Indagaram Valéria, querendo saber mais, porém ela não falou nada que eles não soubessem. Os espíritas, afirmou Guilherme, têm um conceito de vida que consola e auxilia muito. Acredito que eles resolverão o problema desse espírito. Era o desejo de todos. Guilherme, sentado perto de Valéria, falou baixo para somente ela escutar. Valéria, queria falar com você, convido-a para ir comigo a um local somente nós dois. Topa! A moça afirmou com a cabeça. Amanhã a pego às 9 horas. Vou levá-la para conhecer a praia do outro lado. Local de passeios incríveis. Tem um barco que faz um roteiro pelo rio, é muito bonito. Não se preocupe, lá não é deserto. Principalmente aos domingos, vêm pessoas de outras cidades e muitos surfistas. Voltaram a conversar com o grupo. No horário marcado, retornaram a Morro dos Ventos. Valéria ficou ansiosa, não conseguia deixar de pensar no passeio que faria no dia seguinte. Demorou para dormir e acordou cedo no domingo.
Estava pronta antes do horário combinado, mas esperou no apartamento Guilherme chegar. Quando desceu, ele a esperava ao lado do jipe, sorriu contente ao cumprimentá-la e a ajudou a entrar no veículo. Temos na praia, do outro lado, um bom restaurante, explicou o moço, que, embora simples, serve uma comida gostosa. Esses proprietários também fazem planos de ampliar seus comércios? Perguntou Valéria. Sim, todos fazem. As pessoas que trabalham na Praia Brava têm casas perto da praia. Pescam durante a semana, aos sábados, domingos e feriados. Dois deles usam o barco para passeios pelo rio, e outros trabalham no restaurante. Chegaram rápido. Perto do morro havia uma estrada muito bem cuidada que, contornando, ia à Praia Brava. A moça admirou o local, olhando para o continente, via a mata, à frente. A praia de areias claras e soltas não se parecia com a praia da cidade. Ambas eram separadas pelo morro, estavam perto uma da outra, mas eram tão diferentes. As ondas ali eram altas, e naquele momento, um grupo de surfistas estava na água. Paramos aqui, no futuro esse estacionamento será ampliado. Iremos caminhando até o local para subirmos no barco. Dentro de 10 minutos ele sairá para o passeio, explicou Guilherme. Valéria notou que todas as pessoas que encontravam cumprimentavam seu acompanhante com respeito e admiração. O agrônomo teve que insistir para que o senhor que organizava o passeio aceitasse seu pagamento. O grupo não era grande, eram 13 adultos e 4 crianças. O barco estava ancorado no rio, que, metros depois, se encontrava com o mar. Agora, explicou Guilherme, nesse horário a maré está baixa, à tarde, sempre sobe, e aí esse encontro fica mais tumultuado. Na época da maré mais alta, forma-se uma pequena pororoca. É muito bonito. Um dos pescadores que estava no barco se aproximou. É um prazer ter conosco a professora de inglês que realmente está ensinando. É mestra de 2 dos meus filhos. Falou os nomes, e Valéria se lembrou deles. Como todos os alunos, eles eram educados e interessados em aprender. O que ela mais admirou nessa escola era a disciplina, raramente tinham problemas de insubordinação. Guilherme tem nos ajudado muito, contou o dono do barco. Todos nós aqui. A ideia de fazermos esses passeios é dele. Ajudou-nos também a divulgá-los nas cidades vizinhas. Estamos guardando dinheiro para reformar o restaurante e o barco. Ele fez uma cooperativa, e assim que o hotel ficar pronto, receberemos mais turistas, o que, além de melhorar nossas situações financeiras, permitirá que trabalhemos em melhores condições e até que geremos empregos. O senhor saiu de perto deles, e Guilherme passou a lhe explicar, mostrando os locais. Ali tem uma plantação de palmito, do outro lado, um bananal, e aqui tem muitos peixes. O barco ia contra a correnteza, mas esta era calma. A moça tanto prestava atenção em Guilherme como no que via. Você, pelo jeito, ajudou os moradores daqui, falou ela. Sempre gostei de estudar, respondeu o agrônomo, aprender, e quando voltei para cá, compreendi que poderia orientar os moradores de minha cidade. Foi o que fiz. Em muitos lugares tem dado certo o sistema de cooperativa. Organizei para eles, fiz os estatutos aproveitando suas ideias. Tem dado certo, e espero que dê muito mais. O passeio durou 1 hora. Quando saíram do barco, Guilherme a convidou para um banho de mar. Dessa vez, a jovem usou um biquíni. Os dois pareciam crianças, brincaram e riram muito. Trocaram de roupa e foram almoçar. Todos estavam contentes por receber Guilherme. A comida estava muito gostosa. Vamos nos sentar ali, convidou Guilherme. Do lado do restaurante havia um pequeno jardim com bancos. Acomodaram-se em um que balançava e tinha almofadas. Dá até para dormir, tirar uma soneca, falou o moço. Este lado da cidade é tão bonito! Exclamou Valéria. Estou gostando muito do passeio. Obrigada por me trazer. É a primeira vez que entro no mar aqui. Você está acreditando que esse grupo irá nos ajudar? Guilherme perguntou e sorriu. Tenho pensado, como pode um espírito desestabilizar assim um lugar?
Do entusiasmo e sonhos, as pessoas passaram a temer que desistam do hotel. Os estudantes, apavorados, não querem ir à escola. Anos atrás eu não acreditava em fantasmas, pensava ser coisa de ignorantes. Mas já vi a moça de branco. Aí mudei de ideia. Adolescente, 2 primos, 3 amigos e eu, fomos à ruína do morro. Lá, fizemos gracejos, chamamos por ela, dissemos que ela era alma penada e a vimos no alto da escada, corremos em disparada. Quando entrei na universidade, fiz amizade com um colega que era espírita, e ele me deu umas informações. Ao contar para ele o que acontecia no morro, me explicou que a moça de branco era um espírito como somos todos nós, só que, quando vivemos num corpo físico, somos chamados de encarnados, e quando esse corpo, pela falência dos órgãos, acidente etc., morre, somos chamados de desencarnados. Depois de uns anos, mas ainda na universidade, fui com esse amigo a um centro espírita, foi uma experiência muito boa. Conte para mim o que fez você querer ir ao centro espírita e o que viu lá. Pediu Valéria. É uma longa história, Guilherme suspirou. Temos tempo, aqui está tão gostoso. A não ser que você não queira contar. O moço sorriu. Que sorriso lindo! Nunca vi um sorriso assim tão cativante. Pensou ela. Vou tentar resumir, falou o agrônomo. Porém, antes quero lhe dizer que minha experiência com os espíritas foi muito positiva e que, se aqui tivesse um grupo espírita, pediria para fazer parte dele. O que escutei dos espíritas e os poucos livros que li, vieram ao encontro de meu raciocínio, são coerentes, não mandam você acreditar em nada, porém explicam e você acredita porque entende. Estou ficando curiosa, falou a moça. Não sou muito religiosa, oro e de vez em quando vou à igreja, porém sinto falta de ter uma compreensão maior. Você já pensou por que existem tantas diferenças entre as pessoas? Vemos nos noticiários pessoas sofrerem com as guerras, e muitas delas são crianças que são feridas e não têm atendimento, passam por várias necessidades. Por que essas crianças estão lá na zona de conflito e outras aqui em Morro dos Ventos? No nosso município não há miseráveis, tenho certeza de que ninguém aqui passa fome ou fica sem assistência médica. Reencarnação? Perguntou Valéria. Sim, com a volta do nosso espírito muitas vezes em corpos físicos diferentes e pelos nossos atos, bons ou ruins, somos atraídos para viver em determinados locais em corpos sadios ou doentes. Maravilho-me com essa verdade. Estou lembrando de um garoto que era nosso vizinho. Era porque faleceu aos 13 anos, e isso deve fazer uns 3 anos. Era muito deficiente, cego, mudo, não andava, mas mexia as mãos e escutava. Os pais cuidavam dele com carinho. Quando o conheci, fiquei impressionada e quis saber o porquê de ele ser doentinho daquele modo. Pela medicina, foi explicado o nome da enfermidade, o que ocorria e o que estava previsto para acontecer. Mas por que ele? Por que uma criança nascer assim? Perguntei a 2 líderes religiosos. Um me respondeu que era porque os pais haviam pecado. Porém minha avó ajuda uma grande instituição que abriga crianças especiais, e lá estão muito enfermos abandonados pelos pais, que não vão visitá-los. Concluí que, se era castigo para os pais, ao abandoná-los, eles deveriam morrer. Depois de muito pensar, não aceitei essa explicação. O outro me afirmou que um ser assim doente, ao morrer, irá para o céu. Também não aceitei. Se Deus me deu inteligência, e por meio dela, posso agir com maldade e ir para o inferno, privilegiou o outro que é deficiente, uma vez que ele não errando, vai para o céu. Resolvi não pensar mais no assunto. Compreendo agora que é mais fácil não pensar do que procurar respostas. Quando esse garoto nasceu, o pai revoltou-se, depois se acalmou e aceitou o filho. Isso se deu porque ele conversou com uma senhora espírita. O casal se tornou espírita. Na minha vida, como neste momento, têm ocorrido fatos que podem ser explicados pelo espiritismo. Quero saber mais sobre essa religião. Talvez esse casal, ao ter conhecimento da lei da reencarnação, tenha compreendido que houve motivo para o filho ter sido deficiente, comentou Guilherme.
Os dois ficaram calados por alguns segundos. Não falei o porquê de ter ido ao centro espírita. Quer mesmo escutar? Perguntou o moço. Sim, gostaria. Desde pequeno, falou Guilherme, interesso-me pela natureza. Tenho a certeza de que somente me daria bem na profissão que escolhi. Terminei o ensino básico aqui, fui para a cidade vizinha concluir o ensino médio e lá estudei inglês e espanhol. Passei numa boa universidade. Assim que recebi meu diploma, passei nas provas para fazer um curso de agronomia nos Estados Unidos. Quando terminei, fui convidado para trabalhar lá. Embora tenha gostado do país e da oferta de emprego, quis voltar, e mesmo aqui, no nosso país, recusei um bom emprego, preferi retornar à minha cidade natal. Além de ajudar meu pai, faço trabalhos para os fazendeiros da região. Estou contente e tento auxiliar os moradores daqui no meu possível. O jovem agrônomo fez uma pausa, não havia respondido o que lhe fora indagado, olhou para Valéria, e sorriram um para o outro. Ele voltou a falar. No segundo ano do curso, conheci Betina. Antes, tivera somente alguns namoricos. Quando estudei aqui, era muito meninote, na cidade vizinha, saí com garotas e tive 2 namoradas, mas nada sério. Tinha um objetivo: estudar. Quando conheci Betina, interessei-me muito por ela, que era mais velha que eu, e estava no 3º ano. Namoramos firme e ficamos noivos. Fazia 1 ano e 6 meses que estávamos juntos quando ela começou a ter mal-estares. Pensamos que estivesse grávida. Não demonstrei, porém senti que não estava naquele momento preparado para ser pai. Ela fez exame, e o resultado foi negativo, não estava grávida. Como pioraram os mal-estares, foi ao médico, e após muitos exames, recebeu o diagnóstico: leucemia. Minha noiva morava na cidade onde estudávamos, era de classe média e o pai havia sofrido um acidente vascular cerebral, que lhe deixará sequelas. Ela tinha somente um irmão, que na época, estava com 12 anos. Eu cuidei dela. Meses depois, sentindo-se muito doente, não conseguiu ir mais às aulas e trancou a matrícula. Eu estava no 8º semestre, no 4º ano, e até então só tirava notas altas, passei a faltar muito e não conseguia estudar. Era eu que a acompanhava nas suas internações, nos exames. Foram muitas as noites sem dormir em que foi piorando. O médico que a tratava me chamou e disse que minha noiva tinha pouco tempo de vida. Eu quase não ia mais à universidade, escondi isso de meus pais. Depois de uma noite em que passou muito mal, e em que fiquei o tempo todo ao seu lado, Betina segurou minha mão e falou: Guilherme, somente Deus para lhe pagar o que você tem feito por mim. Muito obrigada. Tenho uma coisa para lhe falar. Escute-me. Isto está me fazendo sofrer. Vendo sua dedicação e o que está fazendo por mim, arrependo-me e preciso do seu perdão. Quis impedi-la de falar, mas ela insistiu, e fiquei curioso. Traí você, exclamou com dificuldade. Quando comecei a sentir os mal-estares, estava saindo com um professor e tive medo porque, se estivesse grávida, não ia saber quem era o pai. Pensava em terminar com você, mas, com os resultados dos exames, sabendo que eu estava doente, ele terminou comigo. Ao seu lado tinha segurança e necessitava de auxílio, resolvi ficar com você. Betina começou a tossir, uma enfermeira veio acudi-la, e ela dormiu. Saí do hospital e fiquei um bom tempo andando pelas ruas até que vi uma praça e me sentei num banco. Estava como que anestesiado, cansado por muitas noites sem dormir direito, por estar me alimentando mal. As palavras dela ecoavam na minha mente. Fiquei ali um bom tempo, depois me levantei e fui para onde morava, uma casa com mais 5 estudantes. Tomei banho e fui dormir. Dormi por 12 horas. Quando acordei, fui a um restaurante, almocei e voltei ao hospital. Encontrei Betina dormindo, saí logo e fui à universidade. Por 1 ano e 5 meses havia abandonado os estudos, teria de fazer várias matérias novamente. À noite, voltei ao hospital, a mãe e o irmão estavam no quarto. Cumprimentei-os, e a mãe perguntou o porquê de ter deixado Betina sozinha.
Respondi: no hospital, ela não está sozinha. Decidi não contar a eles que minha noiva me traíra. Queria conversar com a enferma e o fiz depois que a mãe e o irmão haviam ido embora. Pedi para me contar o que de fato acontecera. Ela falou que se envolvera com outra pessoa, que planejara terminar comigo e que, quando ficou doente, ele não a quis mais. Que ela, assustada com medo, aceitou minha ajuda e, sabendo que ia morrer, queria meu perdão, mas que entenderia se eu não a ajudasse mais. Falou também que pedirá ao médico para deixá-la no hospital, assim não sobrecarregaria a mãe e teria ali quem cuidasse dela. Não sei se a perdoo, respondi o que sentia no momento. Entendo, Betina falou, fechou os olhos e ficou calada. Saí sem me despedir. Não sabia o que fazer, passei a ir mais à universidade, porém teria mesmo de retornar no ano seguinte. Fui algumas vezes ao hospital, e minha ex-noiva, porque não a considerava mais como noiva, me olhava com carinho. Hoje sei que era gratidão. Betina morreu, fui ao enterro, recebi condolências e me senti aliviado quando tudo terminou. Dias depois o ano letivo terminou, fui à casa dos pais dela para me despedir, e falei que passaria as férias com minha família. Com Betina doente, nem vinha para cá. A mãe dela me agradeceu novamente, e eu disse que não iria voltar mais ali, onde tinha muitas lembranças, e que agora me dedicaria aos estudos e que atrasaria para me formar. A mãe, o irmão de Betina me telefonaram algumas vezes, eu repetia que estava estudando muito, por isso não ia lá e foi isso que realmente fiz. Guilherme fez uma pausa para logo depois voltar a contar. Nas férias, em casa, pelos cuidados de minha mãe, me recuperei, contei a eles o que ocorrera, falei dos meus estudos, não recebi nenhuma crítica, me entenderam. Voltei à universidade no início do ano letivo e estudei com dedicação, voltei aos cursos de idiomas. Estava bem, porém alguns meses depois comecei a me sentir inquieto, acordava durante a noite assustado, sentindo calafrios, arrepiava-me e tinha a sensação de ter alguém perto de mim. Fui ao médico, fiz exames e deu tudo normal, ele me receitou remédios para estafa. Como não melhorei, lembrei-me do colega espírita e pedi ajuda a ele, que me levou ao centro espírita. Gostei do lugar, e depois de receber boas energias pelo passe, senti-me relaxado, bem, como havia muito não me sentia. Terminou a reunião, e uma senhora aproximou-se de nós, pediu que a acompanhasse. Meu amigo foi comigo. Entramos numa salinha, ela me olhou e falou: moço, estava perto de você uma moça, ela descreveu Betina, que quer seu perdão. Pediu para lhe dizer que é muito grata, que o remorso a incomoda, não a deixa descansar. Os dois me olharam, meu colega e a mulher. Demorei para responder, me passou pela mente o tanto que ajudara minha ex-noiva, o tanto que fiz por ela. Fez para ter algo em troca? Perguntou a senhora. Olhei para ela assustado. Não, respondi. Será que faria de novo? Se soubesse da doença da Betina junto com a traição, como a trataria? Talvez não a tivesse ajudado. Preciso de um tempo para responder, respondi. Tudo bem. A senhora era muito gentil, essa desencarnada saberá esperar, ela não ficará mais ao seu lado, iremos auxiliá-la e ficará conosco. Peço que volte mais vezes, procure saber o que é o perdão para depois conseguir perdoar. Esse colega não comentou nada, ele entendeu que a moça desencarnada era Betina e passou a conversar mais comigo, me deu livros espíritas, me emprestou outros, e 30 minutos por dia, dediquei-me a lê-los. Fui com ele outras vezes assistir a palestras e receber passes. Numa palestra, foi abordada a prece do Pai Nosso, foi muito bonita e esclarecedora. O palestrante leu a passagem do Evangelho de Mateus em que Jesus ensinou a orar. O Senhor explicou cada frase. Emocionei-me quando ele falou: perdoai para serem perdoados. A explicação dele me tocou. Depois soube que o orador comentou textos de O Evangelho segundo o Espiritismo, livro de Allan Kardec, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, no qual explica a oração do Pai Nosso. Escutei dele aquela noite e depois li tantas vezes esse texto que decorei, que cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor,
É uma ofensa que vos fazemos, é uma dívida contraída que cedo ou tarde será preciso resgatar. E, na caridade, nos ensinastes a maior das leis, mas a caridade não consiste somente em amparar ao semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos vossa indulgência, se nós mesmo não usássemos dela para com aqueles dos quais temos do que nos queixar? Com a leitura desse livro, também ficou guardado no meu íntimo outra passagem, para deixarmos a caridade governar nossas ações, por ela evitaremos fazer o mal e nos levará a fazer o bem. Não basta ser passivo, não fazer o mal, é necessário ser ativo, fazer o bem. Aquela semana meditei muito sobre o que escutara. Antes, orava o Pai Nosso sem prestar atenção no sentido de cada frase. Voltei na semana seguinte, e quando uma senhora terminou a palestra, procurei pela mulher que me dera o recado. Ela gentilmente me atendeu e fomos novamente à sala reservada. Falei, vou perdoar aquele espírito. A senhora, por favor, diga a ela que a perdoo e que pode estar em paz. A moça está aqui, afirmou a pessoa que me atendia, e chora emocionada, pede para lhe dizer que o ama e que é muito grata, que orará sempre por você. Emocionei-me também. Agradeci à senhora. Voltei outras vezes, mas, depois indo para os Estados Unidos, deixei de lado essa atividade. Você a perdoou mesmo? Perguntou Valéria. Sim, perdoei. Às vezes não entendemos certas atitudes de outras pessoas. Mas penso que elas têm suas razões. Talvez Betina não me amasse tanto como eu queria, talvez me achasse imaturo, interessou-se por outro, com certeza tinha planejado me contar e aí ficou doente. Sendo desprezada pelo outro, com o pai doente não podendo contar com a mãe, aceitou minha ajuda. Eu a amei, mas, com sua doença, esse amor passou a ser como o de um pai. Pela minha criação, pela minha vontade de sempre agir corretamente, por me sentir responsável, pensei que deveria cuidar dela. Sacrifiquei-me por isso. Penso que talvez, pela reencarnação, lhe devesse essa ajuda. Concluí que tudo o que fazemos, seja de bom ou não, esses atos nos pertencem. Foi muito bom perdoar e fazê-lo de coração. Com certeza, fui o mais beneficiado. Passei a ser mais tranquilo. Também perdoei as fofocas que fizeram por aqui. Guilherme riu, e vendo a jovem curiosa, explicou: cidades pequenas são normalmente pacatas, Morro dos Ventos é. Não temos violência, não há registros de roubo, há anos não temos um homicídio, porém, para muitos, fofocar é passatempo, distração. Contei para meus pais da possibilidade de Betina estar grávida, e eles espalharam, por causa da alegria de serem avós. Com o desmentido, falaram que minha noiva fizera um aborto e que ficou doente por isso. Como se aborto pudesse ser a causa de se vir a ter leucemia. O agrônomo mudou de assunto. Vamos andar um pouco pela praia. O tempo passou rápido e logo o sol se esconderá no horizonte. Os dois foram à praia e andaram devagar. Guilherme, obrigada por confiar em mim contando essa parte de sua vida que lhe causou tantas dores. Estava pensando, por que fiz isso? Devo tê-la chateado. Não costumo comentar esse assunto. Faz anos que não falo dele. Foi porque perguntei como conheceu o espiritismo, lembrou a moça. Deve ter sido isso. Não se preocupe, não vou repetir o que ouvi, afirmou Valéria. Sinto isso, porém não me importei com o que falaram nem me importarei se voltarem a falar. Nada melhor que seguir em frente, não parar para dar explicações ou se defender de alguma fofoca. É melhor irmos embora, decidiu a jovem. Posso buscá-la à noite, na quarta-feira, na escola? Sim, pode. Pouco conversaram na volta. Valéria agradeceu pelo passeio e se despediram com um tchau. Guilherme se emocionou com as lembranças, pensou ela no seu apartamento. Foi por isso que Rogério falou que ele tinha culpa pela morte da noiva. Maledicente! Depois de escutá-lo, admirou mais ainda Guilherme. Novamente adormeceu pensando nele.